Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Declaro aberta a reunião de audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Essa reunião foi convocada para debater o tema maus tratos e violência contra idosos em ILPIs clandestinas, em atendimento ao requerimento número 56 de 2021 da deputada Norma Ayub. Comunico a todos que o tempo previsto para a exposição de cada convidado será de até 15 minutos. Informo ainda que essa audiência pública é interativa e está sendo transmitida pelo portal do E-Democracia. Inicialmente, eu gostaria de contar a todos o fato que me levou a solicitar esta audiência pública. No dia 17 de junho, uma instituição denominada Mãos Estendidas, que tinha à frente como responsável a senhora Eline Aparecida Silva, foi interditada pela polícia por comprovação de denúncia por maus tratos a idosos, inclusive com ocorrência de mortes. Na citada instituição, a polícia confirmou idosos machucados com curativos feitos com fraldas descartáveis. Com fraldas descartáveis, idosos trabalhando, roupas de camas sujas e mal cheirosas. Mal cheirosas, alimentos e medicamentos vencidos, entre outras crueldades que nem convém dizermos aqui. Como acredito que tais situações podem e devem estar ocorrendo em todo o país, solicitei, então, essa audiência pública para entendermos um pouco o que aconteceu em Itapemirim, no município e na cidade que eu nasci. E, desta forma, evitarmos que isso volte a acontecer e também detectar os mesmos indícios de clandestinidade em outras instituições. Eu tenho, então, a satisfação de apresentar os convidados ao debate. Dr. Djalma Pereira Lemos, delegado-chefe da 9ª Regional de Delegacia de Polícia Civil de Itapemirim, Espírito Santo. Joelba Gomes Leal, testemunha do caso. Infelizmente, não compareceu, o que seria de muita importância para essa audiência, a secretária de Saúde do município de Itapemirim, a senhora Elisa Darós, que, por sinal, é esposa de um coronel. Luciana Máximo, jornalista do jornal Espírito Santo de Fatos. E doutor Jamil Cade Filho, médico. Também foi convidada a secretária de Assistência Social do município de Itapemirim, a senhora Adriana Peçanha, que é irmã do prefeito Tiago Peçanha. Porém, eles não confirmaram a presença e nem justificaram a ausência deles nessa reunião, nessa audiência pública, que seria de muita importância para todos nós. Eu lamento muito a ausência da secretária de Assistência Social, da secretária de Saúde do município de Itapemirim. Apresentados os convidados, concedo a palavra ao delegado Dr. Djalma Pereira Lemos, solicitando que o senhor já possa nos esclarecer os seguintes pontos, doutor Djalma. De que forma o senhor recebeu a denúncia? E como procedeu a sua diligência para investigar? O senhor apurou se os idosos foram vacinados? Qual foi a estratégia? E qual foi a estratégia usada para a vacinação?
A prefeitura prestava algum tipo de assistência ao asilo e procede a denúncia de que a instituição abrigava uma senhora que é viúva do avô do prefeito e da secretária de Ação Social do município de Itapemirim. O senhor tem 15 minutos, doutor Djalma, e muito obrigado. Muito obrigada por o senhor estar aqui agora nos esclarecendo este fato, sabe, que estarreceu toda a população do município de Itapemirim. Deputada, não estou te ouvindo. Nós tivemos talvez um problema de conexão e eu não consegui entender toda a sua pergunta. Portanto, se houvesse condições de ser refeita esta, eu poderia melhor esclarecer essa situação. Ok, doutor Djalma. Está me ouvindo? O senhor está me ouvindo agora? Não, estou tendo retorno. O senhor está me ouvindo, doutor Djalma? Não? Aí que está o problema, doutor, que estou tentando. Continuamos sem comunicações. Estou lhe ouvindo bem, doutor. Vou tentar mudar para o celular, ver se nós conseguimos, mas precisa ser ativado, possivelmente, o som para abrir para mim. Rafa, nos ajude aí, por favor. Por aqui ele está... Tá ok aí? Tá, a gente vai admitir ele, agora pode ser que dê eco, né? Ele vai ficar com duas... Vai ter que desligar o som em algum dos dois aparelhos. Eu acho que falando ao celular, pelo celular, é melhor. Positivo, já restabelecemos as conexões. Está me ouvindo agora? Sim, otimamente Está me ouvindo, doutor Djalma? Positivo. Doutor Djalma, de que forma o senhor recebeu as denúncias e como procedeu a sua diligência para investigar? O senhor apurou se os idosos foram vacinados e qual foi a estratégia usada para a vacinação? A prefeitura prestava algum tipo de assistência ao asilo? E procede a denúncia que a instituição abrigava uma senhora que é viúva do prefeito, é avô do prefeito e da secretária de Assistência Social do município de Itapemirim? O senhor tem 15 minutos, doutor Djalma. Muito obrigada. Senhora deputada e demais integrantes desta responsável comissão, eu gostaria de esclarecer que, em decorrência de várias mortes que ocorreram no abrigo, aonde era denominado Casa Missionária Mãos Estendida, chegando a meu conhecimento este fato, eu precisando de apoio tanto das assistentes sociais, da vigilância sanitária e também solicitei o apoio do Ministério Público, já que cabe ao Ministério Público, como responsável pelo controle difuso dos cidadãos, fazer essa vistoria que deveria estar realmente sendo feita diuturnamente, fato que não ocorria. Então, ao chegarmos no local com todos os colaboradores, tanto o Ministério Público colocou à disposição um funcionário para nos acompanhar, assim como a vigilância e a assistente social. Ao depararmos com a situação calamitosa da casa de asilo, ficamos realmente sem condições de atuar com um direcionamento e tivemos que primeiro buscar socorrer as pessoas que lá estavam, quando uma delas foi necessário encaminhá-la diretamente para o pronto atendimento, pois corria risco de morte. Inclusive, esta vítima
ainda continua internada e foi removida para um tratamento na Santa Casa de Conceição do Castelo, onde ela está tendo um atendimento de urgência, porque o estado de saúde dela, quando nós chegamos, era sério e grave. Assim como deparamos com pessoas de 33 anos, de 37, e pessoas que não estavam dentro de uma característica quanto à idade para estar naquele local. E pior, no local nós não tínhamos nenhuma área administrativa que nos desse qualquer direcionamento de como os pacientes lá foram levados. Pacientes esses que tinha do doente mental a pessoas com problema de tóxico e alcoolismo. Então, vimos que não havia uma especialização, não havia registro de quando entraram. Para a senhora ter uma ideia, nós encontramos um cidadão que lá ainda está interno hoje, que já fazia 6 anos que ele foi internado para tratamento de alcoolismo e continuou até hoje fazendo serviços na casa missionária sem qualquer recebimento de vantagem, simplesmente para garantir a estadia no local. Isso é gravíssimo porque demonstra que a responsável pelo asilo estava aproveitando-se dos próprios internos para beneficiar e fazer o serviço necessário à manutenção dos seus internos. Observamos também que existia cartões dos idosos na posse da senhora missionária, assim como já conseguimos comprovar que a mesma vendeu um imóvel pertencente a uma de suas internas e que imóvel esse está localizado em Piúma e já conseguimos, inclusive, ouvir quem comprou o imóvel e este foi taxativo em dizer que os valores pagos pelo imóvel foi entregue diretamente na mão da senhora missionária. Diante de toda essa sorte de fatos típicos, eu dei voz de prisão à senhora e foi iniciado o inquérito por ter prazo em face da prisão provisória ser de 10 dias, foi concluído e já fizemos um de gravidade que essa clínica funcionava, nós já alcançamos 10 pessoas que morreram, não vou dizer foram vítimas de homicídio, mas morreram. Estamos requerendo laudos e boletins de atendimento dessas pessoas e também precisando de contato com as famílias para que pudéssemos realmente saber em que condições eles foram para essa clínica, assim como também se o péssimo atendimento dado no local concorreu para a morte destes. Então, senhora deputada, nós estamos já com 10 investigações em andamento, com indícios de que realmente houve a participação direta da senhora missionária, que eu creio que seja melhor evitar colocar o nome, já que ela não faz parte das pessoas citadas para participar dessa audiência pública. Então, nós estamos também chegando à autoria que contribuíram para que esses crimes viessem a ocorrer. Infelizmente, em diligências feitas, nós conseguimos, inclusive, identificar receituários médicos,
assim como a participação da cozinheira que trabalhava na casa como sendo a pessoa que ministrava todo o medicamento nos internos. E para a senhora ter uma ideia, nós conseguimos localizar, numa segunda visita ao local, um caderno onde consta alguns dados de pessoas. E, para nossa surpresa, cada folha que nós olhamos, vimos coisas assim berrantes, ou seja, dados que poderiam, qualquer pessoa com alguma técnica em medicina ou na saúde, ver que esses internos estavam com necessidade de atendimentos médicos urgentes, tais como batimento cardíaco até de 167 batimentos. 170, chegando a 170. E uma pressão de 7 por 4. Então, uma pessoa com essa variação de batimento cardíaco, nós temos um médico presente. Se essa pergunta fosse feita a ele, talvez ele tecnicamente poderia esclarecer. Para nós, se uma pessoa apresentando esse quadro com a idade avançada, se não seria levada imediatamente a um pronto-socorro. Saturando 84. Assim como as saturações da oxigenação abaixo de 90. Portanto, nós estamos realmente constatando que muitas das pessoas que faleceram possivelmente tiveram por causa um péssimo atendimento no interior da clínica. Portanto, em meu entendimento, ela deverá responder em vários crimes ainda. Já instauramos 4 inquéritos, 2 para apurar homicídio, que os laudos apresentam como homicídio, como morte suspeita. Já ouvimos os médicos que deram o primeiro atendimento e vamos dar prosseguimento às investigações para chegarmos realmente a todos aqueles que estiveram na clínica. Estamos tentando contato com familiares e vamos realmente chegar até onde podemos em prol da investigação. Doutor Djalma, a senhora pergunta? Sim. o senhor considera que teve dolo na ação da missionária mediante risco de que os idosos apresentavam? Teve dolo? Com certeza. Tanto que ela foi presa em flagrante justamente pela constatação que ela tinha pleno conhecimento de que estava mantendo os seus internos em condições subhumanas, e ela já trabalhou em clínicas que faziam ou prestavam atendimento a drogados e a idosos. Portanto, ela não tinha como alegar desconhecimento ou como tratar. E pior, ela estava tentando contratar servidores como assistente social e cuidadoras de menores para fins de tentar fazer uma regularização de uma casa para idosos. Entretanto, no local ela já estava com pessoas idosas e não idosas, o que a legislação já proíbe, e o estatuto diz que o idoso tem que ficar realmente bem acessível e satisfatório. E nós lá encontramos pessoas contra a vontade e sofrendo realmente um atendimento subhumano. O senhor, doutor Djalma, o senhor apurou se os idosos foram vacinados? Qual foi a estratégia usada para a vacinação? Porque consta, né, nas redes sociais que essa missionária, ela tem fotos com o prefeito municipal e tem foto com a secretária de Ação Social daqui do município de Itapemirim. O senhor sabe de que forma que esses idosos foram vacinados? Infelizmente, eu não tenho como esclarecer
para essa comissão a forma com que os idosos foram vacinados, mas posso afirmar que consta algumas anotações sobre vacinação, nós não encontramos nenhum cartão de idoso, portanto, para que esta resposta pudesse ser dada com base técnica, nós teríamos que ter o cartão de vacinação. E isso não foi encontrado na clínica. Então, eu não posso nem dizer à senhora ou à comissão de que essas pessoas foram realmente vacinadas. Algumas delas nem chegaram a ser. O doutor Djalma, procede a denúncia de que a instituição abrigava uma senhora que é viúva do avô do prefeito e da secretária de Ação Social daqui do município de Itapemirim? As informações chegadas ao nosso conhecimento, sim. Realmente, nós temos informação que a senhora Alzira, sim, é realmente ex-esposa do avô da senhora secretária e do atual prefeito em exercício nesta cidade de Itapemirim. Nós procuramos infelizmente, fazer o depoimento da dona Alzira na terça-feira. Infelizmente, ela está com uma confusão mental grande, sem condições de falar para um depoimento, a não ser que ela tivesse acompanhada de um psicólogo, de alguém da família, o que ainda não conseguimos identificar um responsável, pois, ao descobrirmos em um caderno quem seria a responsável pela introdução dessa senhora na casa Mãos Estendida, deparamos com o telefone 22. Portanto, o telefone este que é sediado na área do norte do Rio de Janeiro. Pode ser Campos, de Campos até a divisa conosco. E não conseguimos ainda contato. Mas esse fato é real. Esta senhora ainda está internada em Cachoeiro, na clínica Aconchego, onde hoje está tendo um atendimento de primeira qualidade e, possivelmente, mais uma semana, ela, com o atendimento médico, ela já passou por uma revisão médica lá na clínica, poderá, talvez, ter condição de nos esclarecer sobre a situação que ela se encontrava antes de ser levada para a clínica, o que nós ainda não tivemos oportunidade de colher essa informação. Certo. Doutor Djalma, o pagamento do aluguel desse espaço era de que valor? E em nome de quem era pago? O imóvel pertence ao doutor Jamil, que faz parte hoje do nosso grupo, inclusive cumprimentá-lo. Entretanto, o contrato de aluguel era feito em nome da esposa do doutor Jamil, a qual foi ouvida dentro do flagrante e instruiu as peças para o juiz no primeiro inquérito. E temos alguns receituários localizados em que também foi o doutor Jamil quem prescreveu alguns medicamentos. Então, o imóvel estava alugado com contrato de R$4.000 e era endereçado à esposa do doutor Jamil, que é a senhora Sandra. Quem pagava era a própria Eline? Quem pagava esse aluguel? Era a própria Eline, a Olha, missionária? melhor seria responder essa pergunta, fazê-la diretamente ao doutor Jamil, porque, pela informação, ela só chegou a pagar um aluguel, porque ela mudou recentemente para o endereço do doutor Jamil e a senhora Sandra, ao prestar informação para nós, disse que havia débito
do último mês da estadia dos idosos em sua propriedade. Ok. Muito obrigada, viu? Agora, eu passo a palavra a Joelba Gomes Leal. E peço, Joelba, que você esclareça os seguintes pontos. Como a senhora conheceu a Eline Silva? Já presenciou situações de maus tratos aos abrigados? E se quando alugou o imóvel para Eline Silva, a senhora sabia que se tratava de uma instituição para acolher idosos? A senhora tem 15 minutos, dona Joelba. Você está me ouvindo, Joelba? Joelba? Eu vou passar a palavra para, enquanto a senhora Joelba, acho que teve algum probleminha, eu vou conceder agora a palavra à jornalista Luciana Máximo, enfatizando os seguintes pontos. De que forma ficou sabendo da operação coordenada pelo Dr. Djalma a ponto de promover cobertura ao vivo? Qual a impressão pessoal que você teve ao ver a situação física de cada idoso e as condições estruturais do local? A senhora conseguiu conversar com algum gestor público que estava no local? Joelba, só um minutinho, Luciana. Joelba, daqui a pouco você fala que teve algum probleminha, tá bom? E eu adiantei com a Luciana. Posso falar? Pode sim, Luciana. Boa tarde, deputada. Boa tarde a todos que estão aqui presentes nessa audiência pública. Doutor Djalma, grande delegado e parceiro nosso aqui no sul do estado. Então, deputada, na verdade, nós fomos acionados desde quando o abrigo ele foi colocado lá naquele local por uma moradora de Itaipava que gosta muito de fazer campanhas solidárias, entrou em contato conosco, pedindo que nós ajudássemos a fazer uma campanha de doação de alimentos para esse abrigo. Isso, acho que em abril ou maio, eu acredito que no final de abril a início de maio. E eu, então, disse a ela que eu só poderia fazer qualquer campanha pelo portal Espírito Santo Notícias se eu fosse ao local conhecer a instituição e saber a legalidade, o funcionamento, como que era e quais eram as necessidades, né, desse abrigo de idosos. E perguntei inicialmente, né, quem estava à frente, ela me falou que eram 2 pastores. Perguntei se tinha alguma ligação com a Prefeitura Municipal, ela disse que não, que eram 2 pastores e uma pastora missionária, essa senhora que foi presa. E eu, então, não fui até o local, pedi a ela que me encaminhasse os telefones de contato, para que eu pudesse marcar, né, uma ida até lá para ver a situação do referido abrigo. E ela ficou tentando conseguir esse telefone, enfim, não conseguiu. Conseguiu dias antes, né, da polícia fechá-lo. E no dia 22 de maio, nós recebemos uma solicitação, uma ligação de uma funcionária de uma associação de pescadores de Itaipava, que nos pediu que fôssemos até esse local, pois tinha acontecido um incêndio lá e um idoso teria morrido eletricutado, que estaria trabalhando na área externa do abrigo. Eu perguntei se ela tinha mais informações, ela falou que o rabecão já estava lá para recolher o corpo. Eu falei, então, já é tarde, não dá para eu ir, eu vou tentar apurar essa informação através da delegacia. Foram surgindo outras pautas, eu acabei não indo. E no dia 17 de junho, que foi o dia da operação do Ministério Público e a Polícia Civil, essa mesma pessoa que me pediu que ajudasse fazendo uma campanha solidária me ligou e
e falou assim: já que você não quis, não teve tempo de vir conhecer o asilo, vem agora que a polícia está lá. E acho que deu ruim. Está saindo muitas ambulâncias. E eu, então, saí daqui, né, imediatamente e, né, fui até o local. E quando cheguei lá, realmente estavam saindo algumas ambulâncias. O delegado já tinha estado, já estava de volta à delegacia, e o portão estava fechado. Estavam chegando alguns parentes idosos, e eu não consegui entrar no primeiro momento. Depois nós entramos em contato com o doutor Djalma, que nos adiantou, né, que se tratava de uma operação, e me falou que era uma situação muito grave e que ele estava trabalhando naquela ocasião do fechamento, e que tinha, inclusive, morrido lá em torno de 6 pessoas. Foi então que eu percebi que era muito maior, né, do que eu imaginava, né? Então, aí o doutor Djalma me deu autorização para que eu adentrasse até o local. Do lado de fora, eu vi muitos lençóis, né? Vi um idoso que abria o portão e fechava, e que ele era interno, e a casa muito bonita, aparentemente, né? Mas lá dentro, uma situação muito deplorável, muito deplorável. Muitas camas em cômodos pequenos para a quantidade de cama, algo em torno de 4 ou 5, né? Alguns idosos pedindo ajuda, uma senhora acenando com a mão, pedindo, pelo amor de Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E já tinha uma médica que estava atendendo, mas eu entrei muito rapidamente, fiz poucas imagens, inclusive de alguns móveis, alguns colchões embaixo da cama, e logo uma equipe da Secretaria de Assistência pediu que eu saísse do local, que eles estavam lá dentro trabalhando, e eu poderia atrapalhar o serviço deles. Nesse momento, eu tive que me retirar e eles não permitiram mais que eu voltasse. Eu insisti, né, para falar com a secretária de assistência, a senhora Adriana Peçanha, mas ela saiu do abrigo dentro do carro com os vidros fechados e sequer nos atendeu. Posteriormente, também, eles não falaram conosco. A vigilância estava no local saindo com algumas sacolas de alimentos e medicamentos vencidos. Também disseram que não tinha autorização para falar comigo, né? Enfim. E nós saímos de lá já bem tarde com as informações que nós disponibilizamos na reportagem especial que fizemos. Tivemos acesso a uma família de São Francisco, né? Que uma paciente, o genro dessa senhora, nos contou que a sogra dele morreu lá dentro desse asilo, desse abrigo, né? Estavam bastante indignados com a situação, dizendo que teria sido uma recomendação do doutor Jamil, que teria indicado esse abrigo para que a sogra dele ficasse lá fazendo um tratamento, que, na verdade, não houve tratamento, né? Então, foram essas as informações que nós obtivemos naquele dia da operação da Polícia Civil. A minha impressão, fiquei estarrecida, né, como os nossos leitores também ficaram, de ver idosos pedindo socorro, né, e verificar toda aquela situação horrível que nós registramos aí no nosso portal. É isso. Passamos 2 semanas... Passadas 2 semanas, você nunca teve acesso aos gestores públicos até hoje, Lúcia? Não, nós só conseguimos falar com os gestores através de notas encaminhadas pela assessoria de imprensa. E você tinha conhecimento de que essa casa de abrigo, ela, por exemplo, eu fiquei sabendo que ela estava funcionando aqui em Campo Acima, só que ela mudou de endereço, entendeu? Eu soube através de funcionários da Prefeitura Municipal, que eu não posso citar o nome porque existe aquele problema de perseguições, entendeu? Mas eu fiquei sabendo que estava funcionando em Campo Acima, e antes esse abrigo já estava
no município de Marataízes. Eu não tive essa conhecimento? informação, não me lembro exatamente quem me deu essa informação, mas estava, sim, em Campo Acima, e antes em Marataízes, até esse local lá no final da rua Belo Horizonte, né, no caminho do sítio, e também fiquei sabendo lá que já estava de mudança para um outro local, Certo. também em Itaipava. Ok, Luciano. Você tem mais alguma coisa a acrescentar, Luciano? Não, estou aguardando aí o relatório da Polícia Civil para darmos continuidade a esse assunto e trazermos as informações, né, à sociedade. Tá bom, querida. Muito obrigada, viu? Eu passo a palavra a Joelba Gomes Leal e peço que já nos esclareça os seguintes pontos. Vejam, Como a senhora conheceu a Eline Silva? Já presenciou situações de maus tratos aos abrigados? E se quando alugou o imóvel para Eline Silva, a senhora sabia que se tratava de uma instituição para acolher idosos? A senhora tem 15 minutos. Senhora Joelma? Joelba, desculpe. Boa tarde, senhora deputada. Oi, boa tarde, deputada, demais integrantes. Então, eu conheci a Eline através das redes sociais. Eu postei o meu sítio para alugar, precisamente em janeiro de 2018. Ela entrou em contato comigo no Message. Eu tenho interesse na chácara, porque eu tenho uma instituição, assim, tal, falou o nome, né? E marcamos o dia para ela ir lá visitar e ver se servia para ela. Aí fomos, ela com muita pressa, chegou lá, nem tinha condições de se mudar logo, porque tinha que mexer em parte elétrica e tal. Ela estava com muita pressa. Ela disse, não, qual o valor? Falei o valor. Ela está fechada. Foi coisa assim de minutos. Aí se mudaram, sendo que o meu sítio, a minha casa lá, só tem 2 quartos. São 9 cômodos, porém quarto só tem 2. Aí ela falou, vai vir umas 8 pessoas a princípio. Aí se mudaram, eu nem lá fui no dia da mudança e tal. No final de semana eu fui ver como é que era a situação. Cheguei lá, fiquei de boca aberta, porque era tanta gente, sendo que a casa só tinha 2 quartos, crianças, idosos, mulheres, de todas as idades. Tinha em média umas 18 pessoas, numa casa que tinha somente 2 quartos. Aí eu já achei aquilo muito estranho. Aí o que ela fez? Tem uma garagem, ela botou camas, beliche, mulheres junto com homens, crianças, tudo aberto, e ali ficaram. E eu observando aquilo, já achei um pouco exagero dela, né? Aí, passando os dias, eu sempre ia visitar lá para ver como é que estava a situação, e os idosos, tinha inclusive um senhor que ela mesma disse que ele era de família bem sucedida, que a família passou para ela cuidar, porque ele dava muito trabalho, não sei o quê. Esse senhor falou assim, eles estão me roubando, eles estão me roubando. Aí eu falei assim, mas como assim te roubando? O meu dinheiro, eles pegam o dinheiro todo, sabe? Desesperado. Aí eu falei, meu Deus, isso aqui é muito estranho. Aí, naquilo, eu fui vendo. Conversei com um cara que fazia a alimentação, cozinhava. Ele falou assim, não ganho nada. Eu sou interno e faço a comida e isso aqui. Inclusive, aí nesse momento ele falou, olha, Joelma, tem muita comida aqui vencida, ela não liga, ela pega restos de verdura já que nem tem condições de comer, ela traz as caixas para cá, para passar para os internos comerem. E tudo isso eu fui vendo que tinha muita coisa errada. Inclusive, ela tinha, na época, uma senhora, que ela usava o cartão da senhora, ela dizia que era mãe adotiva dela, que até hoje eu não acredito que era.
E essa velhinha era muito maltratadinha. Eu acho que ela já até faleceu. Que foi em 2018, né, que ela estava lá. E, tipo, foi assim que eu conheci a Eline. E frustrante. Eu não fiquei nem um pouco feliz com o que ela fazia no meu território lá. Não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Ela pagou todos os meses pontualmente? Como era feito o pagamento? Era em dinheiro? Era em dinheiro mesmo ou em quê? Em cheque? Como é que era feito esse pagamento? Então, ela pagou 2 meses, mais ou menos certo, assim, atrasou, tal, pagou em dinheiro, e o restante ela não pagou, saiu devendo um bom dinheiro, e era em dinheiro que ela pagava. Era em dinheiro. E a senhora tem mais alguma coisa a acrescentar, senhora Joel? Não, o que eu vi lá foi isso. Inclusive, e tem também a questão de quando ela saiu, ela abandonou animais no meu território lá. Aí, inclusive um cachorrinho, eu cuidei dele, tem 3 anos, ele faleceu agora, muito velhinho, foi abandonado lá para morrer. Estava pele e osso. Ela era assassina 2 vezes, me desculpe, doutor Jean, com idosos e com os animais, né? Ela matou idosos e matou animal também. Infelizmente. Felizmente. Terminou, doutora Joel? Eu posso passar? Sim. Encerrou? Sim, ok. pode Muito passar. obrigada, tá, querida? Eline Aparecida da Silva. Já prestou serviço voluntário ou remunerado à referida instituição? O senhor e sua esposa frequentavam o local? Era visível que para o senhor, a situação de cárcere e maus tratos dos idosos? Quando alugou o imóvel, sabia a finalidade que ela daria ao lugar? O senhor tem 15 minutos, doutor Jamil. Não sabia que a pergunta ia ser para mim. Poderia repetir de novo? Pois não, doutor Jamil. Quando e de que forma o senhor conheceu a senhora Eline Aparecida da Silva? Já prestou serviço voluntário ou remunerado à referida instituição? O senhor e sua esposa frequentavam o local? Era visível para o senhor a situação de cárcere e maus tratos dos idosos? Quando alugou o imóvel, sabia a finalidade que ela daria ao lugar? O senhor tem 15 minutos, doutor Jamil. Queria cumprimentar a nossa deputada federal, Norma Iubi, por essa audiência pública e dizer que você sempre foi muito ligada às pessoas idosas, desde a época que a senhora era a primeira-dama lá de Cachoeira, em 2000. Muito. Oi? Muito. Está me ouvindo? Idoso é minha vida. A minha mãe morreu aos 98 anos de idade. E era minha filha, minha amiga, e eu cuido dos idosos. Oi? Eu cuido mais dos idosos do que de mim mesmo. Desculpe, o senhor me falou e eu me empolguei aqui. A senhora sempre prestava um atendimento aos idosos com muito carinho, desde que a senhora foi a primeira-dama, nosso prefeito aí, Venâncio, e sempre
Alô? Alô, tá me ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Está conseguindo me ouvir? Sim, sim. Alô? Não, sim. Oi, doutor Jamil, estamos ouvindo, sim. Está perfeito. Queria cumprimentar todos dessa comissão, a deputada Norma Yupi, o doutor Djalma, o delegado, o nosso assistente social aí, a jornalista que vai falar. E queria lembrar que a deputada Norma Yupi foi muito ligada aos idosos, uma das melhores primeiras damas aí para a terceira idade. Eu mesmo presenciei isso, e eu qual participava lá no aeroporto com a terceira idade, dando apoio lá à terceira idade no programa da família lá, médico da família lá. Então, respondendo aqui as perguntas que foi dada, eu conheci essa missionária, mais ou menos 5 meses. De drogado, tudo misturado. A gente faz parte de um projeto, Crescendo Mais, que visa dar assistência médica, lazer, cultura, ensino profissionalizantes, e que está iniciando ainda, começando ainda, mas está registrado. Esse projeto Crescendo Mais é do pastor Roberto. Esse pastor Roberto que me apresentou e nos levou lá para a gente, eu e minha esposa Sandra, com a enfermeira, prestar um atendimento lá, que através dessa pastora, que é amigo desse pastor Roberto, estava precisando de um médico para poder examinar cada um dos pacientes lá. E em setembro, mais ou menos, uma vez só, eu fui lá e prestei esse atendimento lá em Campo Acima, em vista que ela só tinha 2 meses e meio ali na locação do imóvel ali, na minha chácara. Então, lá eu fiz as consultas médicas de 1 por 1. Na época, não percebi maus tratos, tá? Em Campo Acima, apesar de que tinha muitas pessoas uma perto das outras, um pequeno espaço, né? Mas não vi nada para fazer uma denúncia de maus tratos, que estava tudo errado, que havia alguma coisa errada. Pelo nosso projeto Crescendo Mais, registrado tudo, a gente não podia negar atendimento. Doutor Jamil, mas desculpe eu cortar aí, eu já tinha o conhecimento de que havia os maus tratos desde Campo Acima, tanto que eu fiquei procurando o asilo e eles logo em seguida mudaram de endereço. Foram, acho que para Itaipava. Mas os maus tratos existiam desde Campo Acima, quando eles estavam em Campo Acima. Isso aí foi quando foram funcionários da prefeitura que chegaram até a mim para relatar que viram e presenciaram os maus tratos. Deputada Norma, na ocasião que eu falei, eu não presenciei nada de maus tratos, entendeu? Pode ser que depois, uma semana depois, pode ser que um mês depois, eles ficaram lá praticamente até fevereiro, até março. Eles mudaram para lá, para minha chácara, em abril. Entendeu? Enfim, quanto a essa pergunta, eu conheci ela em setembro do ano passado.
E uma dessa pergunta, como que eu conheci? Através do pastor Roberto. E o nosso projeto Crescendo Mais, que visa atender a parte médica, lazer, cultura, ensinos profissionalizantes, a gente não podia negar atendimento. Mas eu vi assim, nada alarmante para denunciar lá, nessa ocasião que eu fui lá, não. Bom, o primeiro serviço, né, que eu fui lá foi através do pastor Roberto, que eu fui a única vez lá, a pedido do pastor Roberto, que era pastora dessa missionária, que era amigo dessa missionária, conhecia essa missionária. E não ia lá frequentemente. Né? Aí, quando eles mudaram para a chácara, em abril, a minha esposa fez o contrato, a Sandra Coimbra. Ela me falou que não sabia se era para asilo, se era para acolhimento, não sei o que era. Eu queria alugar 2 casas na chácara. Não é a chácara toda. 2 casas na chácara. Eu tenho a minha parte lá social, que é criação de galinhas, tudo registrada e pela Associação de Criadores de galinhas e galos, pelo Ministério da Agricultura, criação de galo mura, tudo registrado, tudo, eu tenho a carteirinha, tudo medido. No qual, deputada, eu ia muito lá, quando eu tinha tempo, assim, 5 horas da tarde, até às 7, 2 vezes por semana somente. Eu fui lá para ver essas criações, que são criações caras, investimentos, são criação de raça, né? Mura. Então, eu ia lá só para o meu lazer, 2 horas, em 2 vezes só por semana, no máximo 3, mas 2 vezes por semana, das 5 da tarde às 7, no qual eu fazia uma higiene mental, a minha criação lá, e algumas vezes eu atendi pelo projeto lá, porque o projeto tem várias ramificações. Foi criado para funcionar no Gomes. Nós fizemos até uma pré-inauguração, mas não inauguramos ele para atendimento, por causa da Covid, essas coisas assim, dificultou o máximo a gente atender lá. E focamos mais lá na chácara, porque a chácara lá, nós alugamos 2 casas só para lá, e tem um galpão grande que como pertencia, e eu atendi as pessoas pelo projeto lá. Ficando longe, uns 50, 70 metros da casa que eu aluguei para ela. E ela levou para lá, levou esses idosos, mas não tinha conhecimento, nunca entrei lá dentro para ver idoso nenhum, entendeu? Como médico, nem se ela me pedisse pelo projeto, eu tinha de ir, entendeu? Eu vi a solicitação dela, mas ela nem nisso ela me pediu. Ela, um certo dia, virou para mim e falou, olha, qualquer coisa eu levo lá no hospital para ser atendido lá no hospital, está pertinho aqui, eu levo, é mais fácil para mim, entendeu? E quanto cárcere privado, eu desconheço isso, entendeu? Ninguém lá dentro falou para mim que era cárcere privado, que é atendimento escravo, entendeu? Ninguém me passou isso para mim, entendeu? Eu não percebi, eu ia lá sempre, ninguém nunca chegou perto de mim e falou assim, olha, eu estou sendo escravizado aqui, eu preciso sair daqui. Ninguém nunca falou isso para mim, entendeu? Se tem lá, a própria pessoa escondeu isso, entendeu? Esse caso privado. E eu não vi nada assim de longe que eu pudesse denunciar de longe, entendeu? Um pouquinho de tempo que eu ia lá, no galpão lá que eu ficava lá para
a minha família, parte social, levava meus filhinhos para ir para lá, brincava lá. É um galpão separado lá da casa, bem separado, um pouco separado. E não presenciei caso privado, não presenciei de longe isso, porque eu nunca entrei lá dentro depois que alugou a casa para essa missionária. Graças a Deus, ela nunca me chamou também, porque se ela me chamasse, eu teria de ir lá dentro. Entendeu? Porque eu não posso negar atendimento, sendo médico. E eu me senti assim, muito carinho pelos idosos, de estar ali, existia uma mesa enorme, via que eles sentavam, e nunca vi nada assim, que eu pudesse denunciar ela e pudesse abonar a figura dela, entendeu? Como missionário de longe, né, deputado? Porque eu não entrava lá dentro, não fiscalizava nada, eu não atendia ninguém. Um certo dia que eu estava atendendo pelo projeto lá, pessoas aqui de Itapemirim, que a gente atendia lá, ela me pediu umas receitas. Vamos, só um minutinho. Ou 2 receitas. O senhor falou como do projeto? Desculpe, eu me perdi aqui. O senhor falou que atendia um projeto. Como? O senhor falou que atendia um projeto. Crescendo. Como? Oi? Eu atendia por pessoas que queriam consulta, queriam alguma coisa. Agendava com a minha esposa para me atender lá nesse galpão, lá na chácara. Eu atendi várias pessoas lá, nesse período. Pessoas, pacientes comuns, não eram internos. Pacientes comuns. Certo. Eu não era médico lá dessa pastora, nunca entrei lá dentro das casas para ver nenhum paciente lá dentro, para deixar bem claro isso. E nunca... Desculpe. Não? Desculpe. Como era feito o pagamento, senhor? Era em espécie? Como é que era? Os aluguéis. Dos aluguéis. Como que era feito? Quem pagava os aluguéis, parece que era ela, e tinha um namorado dela, chamado Marcos, que repassava passando. Quando eu faltava do dinheiro, o namorado dela, esse Marcos, que é de uma... ele também parece que é um pastor aí uma seita, né? De uma clínica de recuperação aí em Marataízes, que às vezes repassava. Ele é dono de uma casa de recuperação em Marataízes, esse Marcos? Ele trabalha numa casa de recuperação de drogado, lá não sei se Imagina o senhor, o que tem dentro da casa, dessa casa de dependentes químicos que esse rapaz trabalha. Doutor Djalma, é bom que o senhor ouça isso, porque nós temos que investigar essa casa também de drogados. Entendeu, doutor Djalma? Porque se faz isso com o idoso, imagina com o drogado que está com a cabeça totalmente, entendeu? Atordoada. Imagina o senhor o que tem lá dentro, nós vamos entrar lá, doutor Djalma. Nós vamos nessa casa de dependentes químicos. É bom que o doutor Jamil nos esclareça, o senhor, né, doutor Jamil, que já está idoso, que nós vamos chegar também, entendeu? Eu também já estou quase idosa, ainda não estou, e nós temos que ter pessoas que cuidem da gente, que nos tratem bem. Não é isso, doutor Jamil? Isso aí, deputada. Você sempre teve esse carinho aí com os idosos. Graças a Deus que eu quero ir para o céu. E amanhã, depois, vai ter gente para cuidar da gente também, porque eu também já estou ficando com esse cabelo tudo branco, e eu também, e até com uma deficiênciazinha que eu preciso operar no joelho. Certo. Eu quero agora voltar, pegar o seu testemunho. Desculpa, eu nem perguntei se você quer falar mais alguma coisa. Eu só queria explicar
que nesse tempo que ela esteve lá, eu nunca tive atendimento médico dos idosos lá, nem nada, apesar de ser lá no meu espaço. Nós dividimos o espaço. Ela ficou com a parte das casas, no galpão, com a minha família, entendeu? Para levar a minha família e continuar fazendo a minha parte social que eu sempre fiz lá. Nós estamos também com a presença da deputada Carmen Zanotto. Deputada, muito obrigada, viu? Ô, deputada Norma, eu que agradeço. Parabéns, Deputada, estou aqui acompanhando, tá? Você está acompanhando, né? Então tá bom, querida. Muito obrigada, viu? Queria agradecer a ilustre deputada por essa audiência, para esclarecer muitas coisas, porque ficam muitas coisas confusas, né? E precisam ser esclarecidas. Porque, na verdade, foram 6 idosos que foram mortos, né, doutor Jamil? Por maus tratos. Né? Isso aí. Inclusive, esses idosos, ele teve atestado, né? Atestado de óbito, né? E o médico deveria ter encaminhado para esclarecimento dos cadáveres, né? Que tem uma parte aí na Santa Casa só para ver isso, né? De óbito, né? O senhor me permita que eu faça essa pergunta ao doutor Djalma, delegado? Doutor Djalma? Doutor Djalma, estão me ouvindo? Tá. Doutor Djalma, quem assinava o atestado de óbito, principalmente do idoso que faleceu no dia 22/5? Olha, o município de Itapemirim criou um serviço de verificação de óbitos, onde existiam 2 médicos específicos para fazer essa constatação de morte em residência, morte em via pública, que não fossem caracterizado de plano morte violenta. Então, esses médicos tinham como sede o Hospital Menino Jesus e ficavam de sobreaviso, era chamado pelo resgate para atender essas mortes. As mortes ocorridas na Casa Mãos Estendidas foram atendidas pelo doutor Ed, que já foi ouvido, e doutor Julian, ambos ouvidos dentro do flagrante, e todos os 2 colocaram realmente preocupação com as mortes. Inclusive, uma delas, o inquérito já está instaurado para apurar como homicídio esse fato, porque as circunstâncias determinaram realmente que o mau atendimento concorreu para esse óbito. Também gostaria de frisar que já chegou a nosso conhecimento, não 6, mas no último ano, contando, vamos supor, de fevereiro de 2020 a junho de 2021, ocorreram, já localizamos, identificamos 10 óbitos procedentes das clínicas que estavam sob a custódia da missionária autuada. Podendo acrescentar que nem todos óbitos... Oi, deputada. Suspeita, mas as circunstâncias em que a casa funcionava deflui que existia um péssimo atendimento e o doutor acabou de depor dizendo que não tinha médico no local, que ele atendeu uma única vez os internos. Portanto, eu já estou requisitando boletim de atendimento médico dos últimos meses dos nossos hospitais para saber se algum dos internos foi medicado durante esse tempo. Eu já tenho uma informação de que o Hospital Menino Jesus não atendeu nenhum interno dessa clínica durante o tempo que lá essa clínica passou a funcionar
no mesmo bairro que é Itaipava. Tem mais alguma coisa a acrescentar, doutor Djalma? Olha, como nós estamos com os inquéritos em investigação, eu não gostaria de adiantar fatos, porque eu poderia prejudicar ou antecipar uma conclusão das investigações, coisa que poderia prejudicar, de alguma forma, as investigações. Mas já gostaria até de convidar a senhora Joelba, porque eu acho que é muito importante o depoimento dela aqui, com relação a esses fatos ocorridos no âmbito de sua propriedade, porque é um local que nós ainda não tínhamos informação do que ocorria lá nessa casa, porque nós temos dificuldade de ter contato com os familiares de idosos que lá estavam internados por falta realmente de uma ficha que pudesse dar a identificação de todos eles. Deputada Carmen, a senhora gostaria de dar uma palavrinha, falar um pouquinho dessa... Sim, boa tarde. Eu quero saudar a nova deputada Norma, saudar os nossos convidados para essa audiência pública, dizer que a nossa Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa, esta que é uma comissão permanente, uma das comissões mais jovens aqui da Câmara Federal, tem exatamente este papel do olhar e da proteção com relação aos nossos idosos do país como um todo e o fortalecimento das políticas públicas para as instituições de longa permanência, que são os antigos, né, asilos, que agora nós chamamos de LPI. Eu tenho uma dedicação e um carinho muito especial por este tema, por também ser voluntária de uma dessas instituições. Na minha cidade de Lages, nós temos 3 instituições de longa permanência, e o papel da nossa comissão, então, e o trabalho que aqui foi realizado, por isso que a gente precisa evitar, né, todas as instituições que funcionem de forma clandestina, muito pelo contrário, nós precisamos de instituições que acolham os nossos idosos, que dê segurança no acolhimento, que dê atenção através da equipe multidisciplinar no atendimento desses idosos, porque é a fase da vida mais importante, eu diria, porque muitos dos nossos idosos, eles passaram anos e anos trabalhando para garantir o sustento, o provento, a educação dos seus familiares, e quando precisam, né, muitas vezes agora, como todo mundo está indo para o mercado de trabalho, acabam não tendo os filhos para cuidar, a gente precisa dessas instituições, então, com estruturas adequadas para o acolhimento. Então, sempre debater a questão do cuidado, né, com os nossos idosos nas ILPIs, e combatermos e buscarmos o levantamento e apurar fatos como este também é papel. Então, quero dizer aqui que o Parlamento brasileiro tem esse olhar, sim, através da nossa Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa, de zelar pelos nossos idosos, quer sejam nas instituições de longa permanência ou nos domicílios, porque a violência contra os nossos idosos, e eu digo que todas elas são muito doloridas, né? Que nós temos a violência patrimonial, quando até mesmo o pequeno contra-cheque do nosso idoso acaba tendo os empréstimos consignados para socorrer um neto, um filho, uma nora, um amigo, e acabam contraindo empréstimos e dificultando, então, reduzindo o seu vencimento mensal, porque a partir de, muitas vezes, de ameaça, esses idosos acabam, então, buscando fazer esses financiamentos, até a pior das violências, que é a violência física, junto com a violência psicológica, a violência do sofrimento por falta do medicamento adequado. Por isso que a rede, né, de proteção, através das secretarias municipais de assistência social, através dos nossos agentes comunitários de saúde, através das secretarias de saúde, enfim, é uma rede que nós temos que ter de proteção aos nossos idosos, e esse tema aqui sendo tratado é de suma importância, e com certeza
no momento posterior, a comissão vai dar continuidade ao que aqui foi relatado. Muito obrigada pela oportunidade, deputada Norma. Deputada Carmen, a senhora ouviu o delegado falar que já foram 10 mortes, né? Que foram apuradas dentro desse abrigo, sendo que 6 por maus tratos. Imagine a senhora, eles já são abandonados pelos familiares, vão para uma instituição dessas, eles usam o dinheiro dos idosos e ainda maltratam. Entendeu, deputada Carmen? Isso chocou o município e eu vou até o final. Eu vou fundo nessas investigações. Nós temos aqui o doutor Djalma, que está contribuindo, entendeu? Muito com esse caso, esse terrível, né? Caso que aconteceu no município da Itapemirim. Nós convidamos aqui a secretária de Ação Social do município, que é a irmã do prefeito, e convidamos também a secretária de Saúde, que é a Elisa, que é esposa de um coronel, e que não vieram. Elas não estão participando dessa audiência pública. Essa é a minha indignação, deputada. Essa é a minha indignação. Por que eles não estão presentes nessa audiência pública? Onde vários idosos estão internados, doentes, tem um que está, outro lá que talvez não tenha vida mais. Entendeu, deputada? E agora o doutor Jamil me relata que quem ia receber o dinheiro do aluguel é o namorado de uma missionária que trabalha em uma casa de dependentes químicos. Deputado, imagina o que acontece dentro dessa casa de dependentes químicos. Então, eu gostaria muito que a Comissão do Idoso, entendeu? Me ajudasse a apurar esse caso tão triste que aconteceu no meu município e na minha cidade, no município de 36 mil habitantes. No município de 36 mil habitantes, deputada Carmen, eu moro numa vila. Eu moro numa vila. Eu consegui fechar um asilo por maus tratos numa cidade de 210 mil habitantes quando foi secretária de Ação Social. Então, eu só lamento. Eu lamento a ausência dos 3 que foram convidados aqui e não participaram dessa audiência pública. E outra Deputada coisa, Norma. deputada Carmen, nós tivemos o conhecimento, o delegado acabou de me confirmar, que dentro dessa casa de abrigo estava a esposa do avô do prefeito municipal do município de Itapemirim, um médico. Imagine a senhora, a esposa do avô do prefeito, que me parece ter um nome, inclusive, numa UTI que eu construí, no hospital que eu construí, colocou o nome do avô. E tem fotos deles, dos dois, com essa que diz que é missionária, que não é missionária, me desculpe, eu falo até que é um demônio. Desculpe, tá, deputada? Eu estou tão revoltada porque o meu Natal é dentro dos asilos de Cachoeiro de Itapemirim. Eu passo Natal dentro dos asilos. E eu luto pelo direito dos idosos. Quietinha aqui, entendeu? Fazendo a minha parte. Então, eu fico aqui a minha indignação, deputada Carmen, senhores convidados. Deputada Norma, é compreensível a sua indignação, porque se nós ficarmos insensíveis a situações como essas, nós não somos dignos de estar no parlamento, e muito menos numa comissão que trata da defesa dos direitos da pessoa idosa. Com certeza absoluta, através do nosso presidente, o doutor Frederico, através dos demais colegas deputados e deputadas, a gente vai dar continuidade em ouvir, né? Não só os convidados que estão aqui conosco, mas a partir dos levantamentos que acredito e confio, né, que o nosso delegado que está presente, o doutor Djalma Pereira Lemos, deve estar concluindo, por isso que ele acabou de dizer também que alguns detalhes ele não poderia nos fornecer. O doutor Jamil, que é médico, né, e que também fez atendimento, provavelmente, aos pacientes, às pessoas idosas. Eu não consegui acompanhar toda a audiência pública, que eu estou chegando do plenário. A gente teve aprovação de projetos importantes no plenário principal, deputada Norma, inclusive aquele que Vossa Excelência também
defendeu muito, que é a questão dos quimioterápicos orais, que foi relatado pela nobre deputada Silvia Cristina. Eu era autora, este projeto veio do Senado Federal e agora vai para sanção presidencial. Então, quero aqui reafirmar o compromisso que nós, parlamentares, temos, o meu compromisso em buscar cada vez mais, eu não diria a redução, é não termos instituições que causem maus tratos aos nossos idosos. Essa é a nossa meta aqui na Câmara, por isso que, frente à pandemia, trabalhamos muito, inclusive, deputada Leandro, que é uma outra defensora, para a liberação dos recursos do Fundo Nacional da Pessoa Idosa, para dar condições a essas instituições de acolherem da melhor forma possível e atenderem da melhor forma possível os idosos institucionalizados frente a esta pandemia. Deputada Norma, tenho certeza que vamos dar os devidos andamentos, encaminhamentos, conforme o regimento interno da nossa casa prevê, para que a gente possa, então, estar também ouvindo as suas convidadas que não puderam estar presentes por algum motivo, mas a indignação tem que fazer parte, sim, porque quando a gente não fica indignado, minha querida Norma, significa que a gente não deu a devida importância para os fatos que a senhora Vossa Excelência já conhecia, e aqui também relatados pelos convidados que compareceram a essa audiência pública. Então, é triste, não podemos e precisamos combater todo tipo de violência, patrimonial, física, psicológica, moral, enfim, todo tipo de violência, em especial a essa população que merece todo o nosso carinho, todo o nosso respeito, que são os nossos idosos, porque nós só estamos aqui porque os nossos idosos estão na nossa frente e não podemos nos esquecer que daqui a pouquinho todos nós vamos estar também nesta mesma faixa etária, também precisando de uma ILPI, uma instituição de longa permanência, ou do cuidado dos nossos familiares. Vamos honrar as nossas mãezinhas que estão no céu, né, deputada Carmen? Você que verdade, bem, né? Eu acompanhei todo o seu sofrimento e, olha, agradeço muito, viu? Sou sua fã. Obrigada, parabéns, deputada Norma. Muito obrigada. Agradeço a presença dos convidados que nos honram com as suas exposições, esclarecimento, e a todos que compareceram. Eu espero, doutor Djalma, que todos os procedimentos de sua investigação possam oferecer uma denúncia imputando a responsabilidade de todos os envolvidos, não só na instalação do asilo clandestino, mas também todos que ofereceram condições para que isso ocorresse, incluindo agentes públicos e os próprios familiares. E eu espero que ainda que essa audiência possa vir a oferecer soluções para evitar o abandono afetivo dos familiares que provocam a existência dessas instituições clandestinas que se transforma em um verdadeiro depósito de idosos. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos. Declaro encerrada a presente reunião. Tereza Nelma, deputada Tereza Nelma. Obrigada, minha querida. Deputada Tereza Nelma. Oi, querida. Estou saindo aqui do Sírio-Libanês, mas não podia deixar de falar, estava ouvindo algumas partes da reunião e quero dizer da minha solidariedade e compromisso. E fico pensando, né, Norma, como é que nós podemos mudar essa realidade do nosso país, né? Como é que a gente pode fazer com que... Um minutinho que eu estou tirando aqui. Essa realidade tão cruel dos nossos idosos, apertado, dos nossos idosos, com o maltrato, com o descaso. E a gente precisa mudar essa realidade. Por isso que é muito importante nós fazermos esses momentos, essas discussões de tomar atitudes. Nós temos que imediatamente, sabe, voltar àquelas discussões que a gente tinha da política de cuidados,
da questão do financiamento, de monitoramento. Precisamos de financiamento para que a gente dê uma melhor qualidade de vida para as pessoas idosas do nosso país. Então, eu só tenho que dizer do meu compromisso. Você pode contar comigo sempre, tá certo? A deputada Carmen Zanotto, que eu também vi aí, a todos os meus colegas que estão presentes, pode contar comigo, Norma, que irei junto com você para melhorar essa situação das pessoas idosas do nosso país. Nós não podemos negligenciar, nós não podemos deixar que isso se torne normal. A morte, o descaso, as pessoas se acabando e a gente só olhando. Não, nós temos que agir como nós estamos fazendo. E você, para nós, com essa questão da pessoa idosa, você está sempre atenta, tá certo? Cuidando para que venha melhorar a vida das pessoas idosas institucionalizadas. Esse caso também vou pedir para a nossa assessoria colocar no nosso relatório dentro do grupo das ILPIs que nós estamos trabalhando, Norma. Viu? Eu acho que isso é muito importante para que no país não aconteça mais. Que a gente acabe com toda essa situação, porque é muito triste mesmo. Viu? Então, um grande abraço e obrigada, tá certo? E dizer que estamos atentas a toda a situação das pessoas idosas do nosso país. Obrigada. Muito obrigada, e você está linda, cabeluda, tá? Rezando com você, Obrigada. viu? Para você. Estou saindo Tá bom, minha daqui querida? da mente. Obrigada. Tá bom? Deus te abençoe, Tereza. Amém. Beijo no seu coração. Nada havendo mais a tratar, vou encerrar os trabalhos. Declaro encerrada a presente reunião. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Obrigada.